Sejam bem-vindos a todo a aula 26. Gente, 26 aulas que tivemos desde o começo lá de fevereiro até hoje. São 26 aulas, ou seja, sendo 26, eu sou péssimo em matemática, todo mundo sabe, obviamente que todo mundo sabe disso, né? Mas se a gente for somar, cadê o diacho da calculadora aqui que eu não tô achando? Se a gente for somar, cara, é muita aula, são muita aula mesmo. Olha aqui, para você ter ideia, 26 vezes 2 foram basicamente 52 horas de aula. 52 horas de aula até agora. Se a gente não for, a gente for contar um redondinho, né? Porque direto a gente passava 1 hora e meia, 2 horas e meia nessas gravações, né? 26 aulas vezes, em média, que a gente respondia questões, a gente respondeu mais de 110 questões. Vamos responder, né? Mais de 110 questões desde o começo das nossas aulas até hoje. Então, gente, é muita coisa legal que eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então, com certeza, a gente viu 99%. O que a gente não viu nas aulas teóricas, com certeza veremos nas aulas de resolução de questão, que vai começar, eu vou fazer uma aula inaugural quinta-feira, espero que você esteja comigo nessa aula inaugural, vai ser muito legal, vai ser pelo Google Meet, porque eu acredito realmente que a aula vai começar, que vai abrir, né, a aula presencial em breve, porque, poxa, já voltou tudo, só não vai voltar os cursinhos, essas coisas, sacanagem, né? Como você vai voltar aulas, assim, de até 10, 15 alunos, porque já voltou quase tudo, então com certeza deve voltar as aulas em breves, mas por enquanto nós faremos essas aulas, videoaulas online de resolução de questões, mas será só o comecinho. Cara, a apostila de vocês deu cerca, assim, se eu for somar tudo, foi, se eu não me engano, 270 páginas. São mais de 500 questões. Eu ia fazer 1.000, só que estava ficando tão grande que eu falei, mano, eu vou parar um pouquinho. Então é muito grande, eu mandei hoje para impressão. Na hora que a menina falar, Hudson, tá impresso, vai lá buscar. E aí vocês podem ir lá buscar a apostila de vocês, ok? Que é só de questões. Lembrando que vocês a galera que já está matriculada continua na aula de questões, essas aulas de resolução de questões, e tem a apostila lá, uma lapada de apostila deste tamanho, minha irmã, grandiosa para essas atividades. Lembra? Eu coloquei, tem misturado de tudo lá. E se a gente conseguir terminar ela aqui, com fé em Deus, eu vou conseguir. A gente vai ter outra apostila tão grande quanto. Então vai ser muito legal. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então vamos lá começar essa aula que tem tudo para ser muito legal, ok? Deixa eu só abrir aqui o slide para vocês. Olha, sejam bem-vindas a Ana, a Ju, a Vitória e a Valesca. Todo mundo seja bem-vindo, as meninas. Vocês estão sempre aqui comigo desde o começo até o final. Bando de mulher guerreira. Por isso que eu falo, as mulheres têm que dominar o mundo, gente, porque vocês, ó, estão aqui. Vai ser tudo aprovado. A gente vai fechar essa lista de aprovados, certeza absoluta. Beleza? Então, gente, quem tiver áudio pode gritar bem aí, lá, professor, me ajuda aí, eu não estou entendendo. E quem não tiver, por favor, dá um grito também na hora, se precisar. Manda no chat que eu respondo na hora. Lembrando que eu estou aqui para responder a questão de vocês mesmos. Então, vocês podem com certeza mandar, professor, não estou entendendo, me ajuda? Claro, meu filho, eu estou aqui para isso. Não entendeu? A gente tenta explicar. Porque eu vou passar um pouquinho mais rápido nessas aulas, que é natural. Não se preocupe que essa aula pode durar um pouquinho mais do que o que eu estou planejando. Por quê? Porque hoje ela tem que ser a última aula teórica. Mas ela é uns assuntos bastante pequenos. Para vocês terem noção, esses assuntos que a gente vai ver agora, de 2015 para cá, caiu apenas em 2017, foi 2017 e 2019. Então, de 5 anos para cá, caiu 2 vezes só. Não é assuntos muito comuns dos vestibulares. Ele está muito mais integrado dentro das questões de geografia. Geografia, elas são mais comuns,
porque, obviamente, ela faz parte. No entanto, a gente vai olhar numa visão histórica dessas concepções, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto, globalização e blocos econômicos. Por que eu coloquei uma mulher africana de celular na mão? Porque o celular é o maior símbolo da globalização. Mano, você, olha, tu tá ligado o que tá acontecendo no mundo da atualidade? Olha, eu aposto muito que vai cair questão de globalização dentro desse vestibular. Por quê, professor? Porque o celular se tornou algo de extrema importância. Essa telinha que você está enxergando, seja você assistindo pelo computador, seja esteja no celular, ela é essencial para a gente entender todo o contexto da história da atualidade. O coronavírus nos impulsionou a ver o mundo de uma forma diferente. Nossas relações pessoais estão sendo diferentes. Olha que legal, a vida, a escola sempre foi tete a tete, professor com aluno. Agora eu estou tendo que olhar vocês, imaginá-los. Eu olhar para uma câmera de celular e ter que imaginar vocês, e vocês olhar para mim por essa câmera e ter que me imaginar também. Então, tudo isso é uma mudança de paradigma na história da humanidade. E isso tudo é graças à globalização. Por isso que eu quis começar esse slide com essa mulher que a gente vê, ela é tribal, de uma África de antiga e blá blá blá, mas ela está com o celular na mão, ou seja, ela está dentro desse mundo globalizado. Mas vamos ver mais um pouquinho. A globalização, eu acabei de responder isso no meu Instagram, velho. O menino perguntou, professor, a globalização, a gente pode dizer que a globalização ela começa com a Rota da Seda, porque a Rota da Seda ligava a Ásia, a Europa, e todo mundo lá estava interagindo. Porque a gente pode explicar globalização por uma palavra, interação. No entanto, interação de quê, professor? De interação do globo. Então a gente não pode falar que a interação, que essa globalização começa na Rota da Seda. A gente pode falar que a globalização, essa primeira fase da globalização, que é século XV a século XVI, ela começa nas grandes navegações. Mano, eu tô falando isso para vocês há muito tempo. Desde quando eu comecei as grandes navegações, eu falo, gente, isso aqui é a primeira fase da globalização. Primeira fase da globalização. Vamos lá. Primeira fase, grandes navegações, rotas comerciais, rede de comunicação, avanço tecnológico na navegação. Então, o pontapé para a globalização, expansões marítimas, as grandes navegações, que é o boom de desenvolvimento tecnológico, onde o mundo, o globo, a partir de então, vai estar interagindo. Segunda fase é a fase do século XVIII, advento da indústria, urbanização, aumento de produção. Com a industrialização, com a revolução industrial, o mundo ele vai passar por uma nova fase da globalização. Ele vai se tornar mais econômico e vai estar interligando todo esse globo. A terceira fase da globalização, que alguns falam que é a fase atual, mas outros falam que já terminou, já estamos iniciando uma nova fase, é a fase das empresas multinacionais, produtos extremamente modernos e tecnologicamente avançados. Tem muita gente que fala que a gente está na quarta fase da globalização. O que é a quarta fase da globalização? É a fase da inteligência artificial, a qual todos nós estaríamos interligados por uma rede de internet ali funcionando em conjunto. A gente pode muito bem falar a questão da internet das coisas. O que é a internet das coisas? É que a sua geladeira te avisa que você precisa comprar novas coisas e às vezes ela já faz até o pedido do supermercado já para entregar na tua casa. Isso se chama internet das coisas, onde tudo literalmente está interligado. Mas eu acho que a gente ainda não está muito assim, não. Apesar que eu quero comprar uma Alexa para mim, porque eu acho fodona a Alexa. A Alexa é o tipo de coisa que é quarta fase da globalização. Ok? Alguém já viu, sabe o que é Alexa? Espero que vocês saibam o que é Alexa. Quem quiser me dar de Natal, eu aceito uma Alexa. Gente, meu sonho é falar, Alexa, liga a luz. Meu Deus, vai ser muito massa. Vamos lá. Globalização, processo de integração de países. Vamos entender a concepção geral de globalização. Liberalização econômica, onde você não tem barreiras dentro dessa globalização. Você pode comercializar com todo mundo e todo mundo precisa de todo mundo. Revolução nos transportes. Os transportes se tornaram mais rápidos, mais ágeis. Com os transportes mais rápidos, você consegue interligar esse globo dentro de um processo de globalização. Te digo como. Uma parte do avião, vamos pegar um avião. Uma parte do avião é produzido no Brasil, outra parte é produzido na Índia, outra parte é produzido na China. Ele é juntado lá nos Estados Unidos e depois é enviado e vendido para o globo inteiro. Tá ligado? Então,
Isso é globalização na questão de transporte. Graças ao transporte a gente pode fazer isso. Graças ao transporte você pode comprar um produto lá da China e chegar aqui. Revolução de telecomunicações. E aí entra o celular. Olha como o celular ele evolui, mano. Há 10, há 15 anos atrás, esse aparelho com o qual a gente tem tanto acesso é totalmente diferente. Mano, pra vocês terem ideia, o celular hoje tem mais tecnologia do que a tecnologia que levou o homem à lua, velho. Olha aí, levaram o homem da lua lá nos anos 60. Olha o quanto evoluiu. A gente está em 2020. A tecnologia está evoluindo numa velocidade absurda. E as telecomunicações também. Popularização da internet, que está dentro dessa concepção de telecomunicações, a população, a internet está integrada dentro da terceira fase da globalização, e ela talvez é um dos motivos, é uma das coisas mais globalizadas, né? É tipo assim, o auge da globalização, tá ligado? Hegemonização cultural. Não existe, com a globalização, não existe mais cultura, não existe mais propriedade cultural. A cultura é algo humano. Então, mano, olha aqui, eu tô vestindo a camiseta do Homem-Aranha, que é cultura dos Estados Unidos, que é construído com algodão, sei lá de onde, que é fabricado na China através de mão de obra escrava, vendido pela Piticas, que é uma empresa que não sei de lá pra onde. Isso é globalização, tá ligado? Isso é globalização. Essa hegemonização cultural. A cultura ela passa a ser global. Por isso que muitos se questionam que você é apropriação cultural. O que é apropriação cultural dentro desse mundo globalizado, velho? É muito difícil. Então, por isso que existem concepções diferentes dentro dessa conceitualização de globalização. E, obviamente, tudo isso, obviamente, causa um processo contraditório econômico. Porque a própria globalização é um paradoxo. Ela nega a sua própria existência. Ao mesmo tempo que ela integra, ela exclui certas pessoas, porque nem todo mundo está na festa da globalização. E já caiu exatamente isso dentro da chat. A gente já vê uma questão exatamente disso que caiu na Universidade Federal. Vamos lá então, vamos entender globalização. O avanço tecnológico possibilitou encurtamento de distâncias entre os lugares. A tecnologia, com o avanço de informação das telecomunicações, permitiu o contato direto em tempo real, facilitando e acesso de produtos sofisticados como celulares e informáticas. Qual é a visão de vocês, Dempó? Em 1500 a 1840 o mundo era gigante. Aí foi só diminuindo. Hoje o mundo ali está pequenininho. Por quê? Porque o mundo é minúsculo, gente. A internet fez o mundo minúsculo. Você quer ir em Copacabana? Você pode ir em Copacabana, meu amor. Vai lá, Google Street, vai lá, você anda em Copacabana. Você quer assistir um show? Olha aí, os shows, as lives. O cara fez um show lá na casa dele, a gente assistindo a live bem aqui com a cervejinha só. De campo em campo, tudo isso é globalização. A globalização causou isso. Eu acho que live, cara, tem grande chance de cair nos vestibulares, mano. Essa questão de as lives no período de pandemia, que é uma coisa da globalização que pode cair, velho. Então, compra essa ideia bem aí, olha se cair, vocês vão lembrar de mim. Então, isso também é um processo de globalização que faz o avanço. O mundo está ficando cada vez mais pequeno. A gente pode visitar museu de forma através da internet. A gente pode ver shows da forma da internet, ler livros pela internet. Mano, o mundo está minúsculo. Minúsculo. E você nem precisa aprender inglês para ir no lugar, você não precisa, tem Google Tradutor, a qual você pega lá, se você colocar no Google Chrome mesmo, você já traduz a forma automática lá, nem precisa saber a língua, meu irmão. O trem tá rápido hoje. O mundo sofreu importantes transformações durante o século XX. A pós-guerra foi marcado pela bipolarização mundial. A crise, a partir de 1890, mudou profundamente as relações geopolíticas estabelecidas e redesenhou as fronteiras políticas e econômicas do planeta. Vamos lá pegar o século XX. Começa com a da Primeira Guerra Mundial. Depois tem a crise econômica da queda da Bolsa de Valores de 29. Depois você tem a Segunda Guerra Mundial. Depois você tem a Guerra Fria. A Guerra Fria vai dividir esse mundo em dois, cara. Aquele mundo bipolar que eu falei para vocês. Metade estava do lado da União Soviética e metade do lado estava do socialismo. A outra metade estava do lado dos Estados Unidos ou do capitalismo. E esse mundo está batido. Beleza? Então essa é uma fase bastante interessante da globalização, porque ela não acontece de forma real, porque o mundo está dividido, esse mundo bipolar após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a crise do socialismo vai se romper a partir dos anos 80, e quando tem o fim dos anos 80, na geografia, a gente chama de nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial ela é unimultipolar. Os Estados Unidos se consolidam como a maior potência bélica e econômica do mundo, e você tem vários outros blocos, outros poderes econômicos espalhados, desde a Ásia, a América, a Europa. Então você tem vários blocos econômicos, tá ligado? Tudo isso torna o mundo une
Uni por causa dos Estados Unidos, multi por causa economicamente, polar. O mundo agora ele está cada vez mais interagido, estava cada vez mais unido, cada vez mais digamos assim, graças à internet. Então vamos lá ver, só fazer esse esqueminha aqui que eu coloquei. Do mundo bipolar à multipolarização. Então você tem o fim da Segunda Guerra Mundial e você entra na Guerra Fria. O mundo então vai ser dividido. Vamos pegar a parte socialista. A parte socialista, a crise do socialismo começa nos anos de 1980, que ele vai se rompendo. A partir disso, o socialismo vai perder mais força, cada vez mais força. É claro que hoje, Hudson, hoje a gente tem país socialista? Nós temos a Venezuela aqui do lado, que é claramente um país socialista. Nós temos Cuba, que é também um país socialista. Nós temos a Coreia do Norte, que é um país socialista. Nós temos a China, que é um país socialista. E outros pequenos blocos, a Guatemala, que está em formação de socialismo. Esses países, eles estão formando quase que um outro grupo dentro de si, mas ainda está interagindo. Outros, no entanto, como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, a Europa, estamos em completa transação, em completa interação graças à internet, os meios de comunicação, transporte, economia no geral. E, obviamente, com a crise do socialismo nos anos 80 e o fim da União Soviética, que é a nova ordem mundial se estabelece, você vai ter o predomínio do capitalismo, a qual os Estados Unidos vai se tornar os Estados Unidos vai se tornar a grande potência, o Japão vai se tornar também uma grande potência no Pacífico e a União Europeia vai se tornar uma grande potência de controle, tanto, obviamente, da Europa, mas do Oriente Médio e da África também. Se liga aqui, o mundo era bipolar entre 1948 e 1991. Vocês lembram aquela parada que eu falei para vocês, a cortina de ferro? Olha lá a cortina de ferro separando a União Soviética, a Iugoslávia, a China, a Coreia do Norte, essa galera todinha bem. E aí aqui no mapa tá e até os países que possuem armas nucleares, a organização da OTAN que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial e depois a Rússia criou o Tratado de Varsóvia. Então vocês têm bem aí explicando, esse mapa tá bem explicadinho, um mundo bipolar. Beleza. Com a globalização. O que aconteceu com essa nova ordem mundial? Essa globalização e regionalização da economia. Porque a globalização, os blocos econômicos é filha da globalização. Ok? Só que a blocos econômicos nega a própria globalização. Vou te explicar daqui a pouco. Globalização, impulsionada pelo comércio exterior. Com o fim da União Soviética, o mundo começa a ser mais dependente desse comércio global. E aí eles começam a impulsionar esse comércio do exterior, graças à internacionalização da economia e abertura de fronteiras cada vez mais comuns dentro desse mundo. Obviamente, graças a isso, essa internalização da economia, abertura de fronteiras, impulsionada também por propaganda, mídia e internet, que era o grande difusor de consumismo. A gente consome graças à internet. Não é à toa que os influencers digitais estão ganhando uma força absurda dentro desse mundo globalizado. Eles compram e nós compramos por causa deles, porque somos influenciados por ele. Um exemplo, digamos assim, de profissão graças à globalização é o próprio digital influencer. Então você tem massificação cultural, desnível entre países ricos e países pobres e desigualdade tecnológica. Obviamente, nós temos países com um poder tecnológico absurdamente grande, como o Japão, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, e temos países bastante rudimentares, como a Etiópia, como o Brasil. Gente, o Brasil tem lugares que não tem internet. A gente aqui de Roraima tem um cabo de internet que vem para cá, então é bastante complicado. Daí você entende que globalização não é todo mundo que é globalizado, não, meu filho. Tem gente que não tem celular, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não tem acesso a essa cultura massificada. E é dentro desse mundo, dentro dessa regionalização, dessa internacionalização da economia, que surge os blocos econômicos. Os blocos econômicos são blocos regionais de comércio regional. Daí você entende que a própria globalização, os próprios blocos econômicos negam a globalização. Por quê? Os blocos econômicos é para regionalizar a economia. E a globalização deveria internacionalizar a economia. Não deveria existir blocos econômicos. Lembrando que blocos econômicos surgem bem antes do fim da União Soviética. Ela já estava surgindo desde ali da Segunda Guerra Mundial, ela já estava começando a surgir. Obviamente, ela vai ganhar
foco em um poder muito maior após o fim da Guerra Fria. Então, as formas de integração regional. Você tem a União Monetária e Econômica, que é quando você tem um bloco econômico completamente top da galáxia, o auge, tá ligado? Você tem o mercado comum, união aduaneira, zona livre e acordo de alcance parcial. Aí você tem os blocos econômicos, ele começa com um acordo de alcance parcial e ele quer chegar, em tese, a uma união monetária, uma união econômica de fato. A gente só tem um bloco econômico que chegou nesse topo, ok? Nesse grande topo, porque a maioria está entre ali primeira e segunda fase ainda, não tem muita coisa. Então daí você já está vendo uma maior integração e uma menor cobertura econômica. Esse aqui é quase um mapa mental que qual você vai ter muito bem feito. Então, os tipos. Vamos entender esses tipos de blocos econômicos que a gente precisa entendê-los, até mesmo para entender. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre blocos econômicos, vou dar uma ênfase maior no Mercosul, obviamente, que é o nosso bloco. Área de comércio, que é a ausência de barreiras tarifárias e não há tarifas entre os países. Esses países podem fazer comércio entre eles, não existe uma barreira. No entanto, é somente dentro dos países do bloco econômico ou de alguns acordos que o bloco econômico tenha. Mas lembrando que o bloco econômico ele é regional. Hudson, BRICS é blocos econômicos. BRICS não é blocos econômicos. BRICS não é blocos. BRICS que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou South Africa, que é em inglês, BRICS, ele é um acordo comercial intercontinental de países em desenvolvimento. Ele não é bloco econômico. Bloco econômico é Mercosul, que é os países da América do Sul, e aqui alguns países da América do Sul que fazem esse bloco econômico para ajuda mútua. União aduaneira ou União alfandegária é um passo adiante em relação à área de livre comércio, pois estabelece tarifas externas comuns para produtos importados de terceiros países. Então, nesse primeiro processo, eu anulo ou diminuo as tarifas entre os países do bloco. Na união aduaneira, eu mantenho isso e eu começo a ter tarifas comuns para quem quer comercializar para país daqui de dentro, tá ligado? Então a coisa já começa a ficar diferente. Eu já começo o bloco econômico tira os poderes dos países como unos, como soberanos e começa a fazer acordos com a galera ali da região. Mercado comum. É um passo além da União Aduaneira, já que estabelece a livre circulação de trabalhadores, serviços e capitais, que implica a maior coordenação das políticas macroeconômicas, além da harmonização da legislação nacional. Então, o que vai acontecer? Dentro de um país que tem um mercado comum, a legislação trabalhista tem que ser uma, a legislação previdenciária tem que ser uma, a legislação tributária tem que ser igual, porque você vai ter várias pessoas ali funcionando ali ao mesmo tempo, tá ligado? Então todo mundo tem que estar uno ali. Porque, por exemplo, eu posso muito bem, se a Mercosul fosse uma união mercado comum, eu poderia ser professor na Venezuela e eu não teria problema nenhum com isso, porque a legislação seria igual, o pagamento seria igual, entendeu? Em financeiro. Só que não é, nós não somos o mercado comum. É muito comum, por exemplo, um espanhol trabalhar em Portugal, um espanhol trabalhar na França, porque são países ali do lado que tem um trem que carrega. A gente vai ver a questão da União Europeia, que é o top de todas, né? E você tem uma última fase que se chama União Econômica. Prevê uma moeda e um banco central únicos para os países do bloco. Para o seu funcionamento efetivo, os países devem possuir níveis compatíveis de inflação, déficit público e taxa de juros. E taxa de câmbio se torna fixa entre os países. Então, quando você chega numa união econômica, você tem um bloco econômico pleno. Você vai ter uma única moeda, um único tributo, e tudo vai funcionar ali dentro desse bloco econômico. E os países obviamente, vai ter suas constituições, mas dentro dessas regras internas dele vai ter que estar de acordo com todo o bloco. E aí, por exemplo, a gente viu a Espanha entrando em problemas de economia, a Grécia entrando com problemas de economia, o que o bloco econômico fez foi dar e ajudou eles. Por quê? Porque se a Grécia entrar num problema econômico, leva todo o bloco junto para eles. Então tá todo mundo ali mais unido. Então você tem os principais blocos econômicos aqui nesse mapa. Você tem a União Europeia, o NAFTA e o APEC, que são os principais blocos econômicos, os mais poderosos do mundo. A União Europeia, que é obviamente da Europa, lembrando que nem todo o europeu está dentro do bloco econômico, beleza? O NAFTA, que é de países ali do norte da América, beleza? E você tem o APEC,
que é dos países orientais, e aí pega Japão e tudo mais. Ou seja, esses três blocos estão os países mais ricos do planeta. Vamos lá começar. Vamos aos principais blocos. Rapidamente, o ALADI, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que ela está na fase de zona de transferência tarifária, são os países membros. Os países pertencentes aos blocos gozam de tarifas mais baixas entre eles e aplicam acordos que possuem ali acordo de preferência. Foi criado em 1980 em substituição à antiga Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Vocês podem notar que o Brasil está inserido dentro do ALADI, mas o ALADI está na primeira fase ali de blocos econômicos. Você tem o mais poderoso de todos, que é o NAFTA, Acordo de Livre Comércio do Norte, formado pelos Estados Unidos, Canadá, Colômbia e México. Então você tem ali o México da América Central, só que inclui ali Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e México. Reúne os países de meio de acordos comerciais que visa exclusivamente a redução e eliminação de tarifas aduaneiras entre os países membros. Então, eles estão na segunda fase dos blocos econômicos. Só é considerado uma zona de livre comércio quando pelo menos 80% dos bens comercializados são feitos de taxas alfandegárias. Então, eles estão bastante avançados, mas ainda não são zonas de livre comércio. Beleza? Existem alguns produtos mais caros ali entre eles. E eles têm também uma facilidade de passar para um país para outro, tirando o México, que não entra nos Estados Unidos nem a pau. Você tem também o Mercosul. Mercosul, mercado comum composto pelo Brasil. Ele quer chegar ao estágio de união aduaneira. É um estágio mais avançado de integração. Além de eliminar as tarifas aduaneiras entre si, estabelece as mesmas tarifas de exportação do TEC, tarifa de comum. Apesar de abrir as fronteiras para mercadorias capitais e serviços, não permite a livre circulação de trabalhadores. Então, esses países aí que vocês estão vendo no mapa, eles não possuem essa igualdade. Lembrando que mais de 60% do principal exportador é o Brasil dentro desses países, que é o principal exportador. O Brasil importa muito para esses países, mas exporta muito para esses países, mas importa pouco deles. Então, não é um equilíbrio. Tirando o fato que a Venezuela se tornou um grande problema desde 2014 para cá, por bloco econômico, enfraquecendo o bloco econômico e dando um status de maior bloco, ainda está em processo de formação, a Unasul, que exclui a Venezuela é um bloco econômico que está sendo formado de países mais, digamos assim, de um lado mais de direita, porque o Mercosul foi criado graças à intenção do Hugo Chávez, essas ideias bolivarianas de junção, unir a América do Sul. No entanto, por causa da Venezuela e tudo mais, essas mudanças de governos dentro da América do Sul, isso cada vez mais fraco. Então, Mercosul significa Mercado Comum do Sul, que é a União Aduaneira, que é onde pretende chegar. Lembra que nós não somos União Aduaneira ainda, mas queremos chegar lá. Entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, constituído pela assinatura do Tratado de Assunção no dia 26 de março de 91. Não esqueça disso. Em 91 é assinado o Tratado de Assunção que cria o Mercosul. O aprofundamento do processo de integração com a consolidação do livre comércio da política comercial comum na região pretende alcançar, no fundo, um mercado comum. O mercado comum é o Estado integrado à União que comprova a União Aduaneira. Então, eles pretendem chegar à União Aduaneira. É o mais importante projeto político externo do Brasil. Depois de pouco mais de 8 anos, tornou-se um dos mais bem-sucedidos iniciativas diplomáticas da história da América do Sul. Sua eleição positiva é um dos elementos centrais do quadro político estendido e coordenado entre os países do Cone Sul. A extensão dos fluxos comerciais investidos entre regionais passou a construir importante instrumento para a promoção e desenvolvimento dos países membros. Então, o Mercosul, de todos os blocos econômicos, mais do que o Unasul, mais do que o ALADI, o Mercosul é um dos mais bem-sucedidos blocos econômicos que a América do Sul está integrada. Lembrando que a América do Sul não é fácil, uma das maiores guerras aconteceu na América do Sul, então não é fácil a América do Sul essa integração desses países, só que o Mercosul foi muito bem sucedido. O Mercosul segue uma nova tendência de mundo moderno, que é a união de várias nações em grupos ou blocos. É importante ressaltar que o objetivo do Mercosul não é isolar os países membros do resto do mundo, é mudar somente o comércio e a economia. Interno, mas sim, fortalecer para melhor competir com outros países.
Então, os países República da Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República do Uruguai. Esses são os países fundadores, mas você tem outros países que foram inclusos, como a Venezuela. Vamos lá, então. Países associados, mas não fazem parte do bloco econômico, são associados para melhorar o comércio entre eles. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, desde 2004. Lembrando que a Venezuela estava em um processo de integração do Mercosul, mas devido a todos esses problemas causados por o fim do governo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, eles foi encerrado. Lembrando que, olha aí o símbolo do Mercosul. A criação do Mercosul, bloco econômico, é em vigor do dia 1º de janeiro de 1995. Foi assinada em 91, mas entra em vigor em 95. Instituiu uma zona de livre comércio entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Lembrando que você pode atravessar para esses países sem precisar de passaporte. Vem ampliar mercados, fortalecer economias, criar empregos e gerar renda para a melhoria da vida da população que fazem parte desses países membros. Esses países membros estão em processo de bastante integração, que eles estão ali tentando melhorar a economia cada vez mais. O primeiro passo para a criação do Mercosul foi dado no dia 26 de março de 91 com o Tratado de Assunção. O presidente Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil e seus respectivos ministros de Relações Exteriores assinaram o tratado e estabeleceu a integração econômica dos 4 países e seu desenvolvimento tecnológico e científico. Vamos lá. Compromisso dos Estados para harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para melhor fortalecimento do processo de integração. Então, você percebe uma organização, precisa ter uma organização interna para melhor estabelecer uma relação comercial entre esses países. Uma das cláusulas do tratado prevê a adesão das demais nações latino-americanas, uma vez que o objetivo é colaborar para a integração e consolidar um espaço econômico envolvendo progressivamente para a América Latina. Então, eles querem sair da América do Sul e ir para a América Latina. O Chile e a Bolívia participaram como países observadores e como parceiros em vários projetos de integração cultural, e o México também. O Mercosul conta com uma série de regimes internacionais com a execução da União Aduaneira. Os principais são tarifas externa comum, e aí você tem uma lista de exceções dentro disso. 85 dos produtos não há uma lista de exceções, então se é 85 já é uma lista bastante boa. Em 2006 pretendeu-se não ter mais nenhum tipo de produto. Regime de adequação final de aduanação aduaneira e regime de origem. Vamos lá. A reunião da cúpula de presidente do Ouro Preto, em dezembro de 94, aprovou-se o protocolo adicional do Tratado de Assunção, o protocolo de Ouro Preto, aqui no Brasil, pela qual se estabeleceu a estrutura institucional do Mercosul, adotando personalidade de forma jurídica. Então, também existe um grupo jurídico dentro do bloco econômico. E aí você tem essas comissões jurídicas dentro do bloco econômico que visa ali atender às necessidades. Aí você tem também os chamados órgãos consultivos. Então, tem algum problema? Você consulta esses órgãos consultivos. Então, você tem a comissão parlamentar, o Fórum Consultivo Econômico e Social e a Comissão Representante Permanente do Mercosul, que aí você tem, são grupos consultivos que consultam, que aconselham esses países dentro de determinadas situações. E aí você ainda tem o grupo consultivo, você tem a Secretaria do Mercosul, e você tem dentro da Secretaria do Mercosul, você tem setor associativo técnico, setor normativo de documentação e administração e apoio. Isso aqui são normas técnicas, por isso que eu não estou muito dentro. Então você vai lá e leia, depois pega esse slide, dá uma lida rápida, para você ter mais ênfase dentro disso. O Ouro Preto, em Ouro Preto, adotaram os instrumentos fundamentais de política comercial. Então, o protocolo de Ouro Preto, que é um adicional ao Tratado de Assunção, ele visa aumentar ainda mais a integração comercial entre o bloco. Por isso que ele é tão importante, é o segundo passo dentro dessa relação comercial dentro do Mercosul. O Brasil conta com um grande desenvolvido parque industrial que supera os outros países. O turismo em Santa Catarina atrai uma grande quantidade de argentino. A entrada de produtos de outros países com baixo custo e até certo ponto ajuda o que existe uma queda de preço, já que existe uma competição para melhorar o preço e a qualidade. Os países do Mercosul começaram a despertar maiores vantagens, fazendo a economia de cada país crescer ainda mais. Depois do Mercosul, esses países realmente melhoraram economicamente. As desvantagens do bloco econômico. A agricultura da Argentina, que possui vantagens em relação à brasileira, pois são solos mais férteis que os nossos. A língua que pode se tornar um entrave, já que 3 dos países falam espanhol, mas só o Brasil fala português.
Tanto que dentro do Tratado de Ouro Preto, se eu não me engano, teve um protocolo que a língua oficial do Mercosul seria, dessas relações, seria o espanhol. Por isso que a gente tem espanhol nos vestibulares, no Enem, dentro das escolas, deveria ter dentro das escolas, mas isso é uma coisa que a gente ainda está engateando. A moeda única, que, como a língua, se não for bem discutida, poderá tornar-se um problema do desenvolvimento da Mercosul, já que tem países que têm uma desigualdade econômica. A cultura, que também ameaça vários contrastes de país para país, possivelmente um conflito também no setor. Convívio com problemas tais como inflação, dívida externa, também são problemas comuns à América do Sul, que pode se tornar um problema dentro do Mercosul. A recente crise política da vizinha Argentina, que até hoje está nessa crise política, passando pela Kirchner, depois veio o Macri, e aí todos eles causaram uma política, uma crise econômica na Argentina. Hoje está começando a melhorar, mas ainda assim não é cedo para falar. Há muitos desafios a serem vencidos. Todavia, em virtude das extensas negociações empreendidas pelos respectivos governos, boa vontade política ainda, a participação do grande setor do ato comércio internacional, o empresário está cada dia mais para aumentar a sua participação no Mercosul e a realidade se torna cada vez melhor. No entanto, a gente, igual eu falei para vocês, desde Bolsonaro subindo no poder, o Mercosul está tentando, o governo brasileiro está tentando deixar o Mercosul de lado e focar mais na Unasul. Beleza? Vamos ver então o Pacto Andino, que é chamado de CAN, Comunidade Andina, que são os países andinos, ou onde está a Cordilheira dos Andes. Beleza? São Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Todo mundo ali fala espanhol. Os países membros, junto com o Chile, criaram uma união aduaneira e econômica para fazer restrições à entrada de capital estrangeiro dentro desse bloco econômico, bloco andino. Você também tem os blocos econômicos de mercado comum, visa a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. Dentro desses blocos econômicos, a gente só tem a União Europeia que chegou a esse auge. Além de eliminar as tarifas aduaneiras internas e adotar tarifas comuns para o mercado fora do bloco, permitir livre circulação de pessoas, mão de obra, capital e todo tipo de serviço entre países membros. A União Europeia é formada por 27 membros, hoje 26, após a adesão de 10 novos países em maio de 2004. Em 2007, incluíram também a Romênia, a Bulgária, a União Europeia. Então, é o bloco econômico mais poderoso de todo o mundo. União econômica monetária é um passo muito importante dentro da. Opa! Vamos lá de novo. A União Monetária é um dos passos mais importantes do bloco econômico da União Europeia, porque cria a chamada zona do euro. Lembrando que a zona do euro não engloba, não coloca todos os países do bloco econômico dentro da zona do euro. Existem países que não adotaram o euro, mas estão dentro do bloco econômico. Existem países como até a Inglaterra estava ali dentro desse processo, ela fazia parte da União Europeia, mas não adotou o euro. Mas tinha um dinheiro ali que tinha quase o mesmo câmbio. Então, são países da União Europeia que usam o euro, que são as Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. Todos esses países fazem parte do que a gente chama de zona do euro. E além disso, tem além do Kosovo e Montenegro que não fazem parte da União Europeia. Não fazem parte da União Europeia, mas tem o euro como moeda oficial. E aí então, gente, em 2012 surgiu o chamado Brexit. O que é o Brexit? Saída da União do Reino Unido da União Europeia, do inglês Britain, que é da Grã-Bretanha, e Exit, juntando, saindo assim, é Brexit. A alternativa seria o Bremen, que era Britânia e permanecer, né? No dia 23 de junho de 2016, houve um plebiscito, a qual a maioria da Grã-Bretanha, lembrando que existe Inglaterra e Grã-Bretanha, a maioria da Grã-Bretanha votou por se separar da União Europeia. Nunca um país membro havia deixado a União Europeia até então. Foi a decisão mais importante para os britânicos desde 1935, quando 2/3 do eleitorado optaram por ingressar na então comércio econômico europeu, que é, digamos assim, o primeiro bloco antes da União Europeia. Em 1931, os países do bloco europeu assinaram o Tratado de Maastricht. Então, surgiu na mesma época que surgiu
o Bloco Econômico Mercosul surge, a União Europeia, que entrou em vigor somente em 1993. Esse tratado definiu o bloco como União Europeia, a criação de uma moeda única e a união política. O euro foi lançado em 1999 como uma moeda virtual, utilizando em transações bancárias, mas sem dinheiro circulante. Nessa época, a Grécia não pôde adotá-la, pois não tinha a estrutura econômica exigida para o Tratado de Amsterdã. A circulação de notas e moedas euro só fez em 2002, quando finalmente a Grécia pôde entrar na zona do euro. E aí você tem alguns outros blocos que também estão em grande crescimento. A Unasul, que é União das Nações Sul-Americanas, o objetivo é integrar todos os países da América do Sul, como vocês estão vendo aí no mapa. Essa integração ocorre nas áreas econômica, social e política. Dentro desse objetivo, espera só uma coordenação e cooperação maior nos segmentos de educação, cultura, infraestrutura, energia, ciências e finanças. A Unasul ganha muito mais força na atualidade que o Mercosul. A ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, surgiu em 1967, e aí você tem países membros, os chamados os tigres asiáticos, que são os países bastante competitivos, que é a Tailândia, Indonésia, Singapura, Laos e Camboja, que são países bastante competitivos economicamente. Você também tem a APEC, que é Coordenação Econômica da Ásia e do Pacífico, então pega todos os países que estão ali ligados pelo Pacífico, pelo Pacífico, então é muito grande. Você também tem o CADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que basicamente pega toda a África do Sul, ali desde da África do Central até a África do Sul, criada em 1992, incentiva as relações comerciais entre seus membros. Objetivo: criar um mercado comum. Você também tem a UMA, que é a União Maghreb Árabe, que são países árabes ali da África do Norte, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Você também tem o Mercado Comum do Centro, e aí você tem alguns países da América Central que fazem parte desse bloco econômico. E aqui você tem todos os blocos econômicos. É muito interessante porque pode cair sobre a chamada Guiana, né? A Guiana ela não faz parte, ela faz parte da Unasul, mas ela tem mais relações com o CARICOM. O CARICOM é um bloco econômico do Caribe. Ali, todos os países do Caribe, como vocês estão vendo. Olha, tem vários países, vários blocos econômicos ali inseridos dentro do mundo. Ok? Características. Aqui, rapidamente, você tem um resumo desses blocos econômicos. União Europeia, NAFTA e Mercosul. Aí são os principais blocos na atualidade. Lembrando que o Mercosul está perdendo força para o Unasul na atualidade. Olha aí. Então, tá bem explicadinho aqui, gente. Depois pega isso com maior ênfase. Mudando de assunto, vamos ver quanto tempo que já passou de aula. Nós já tivemos 42 minutos de aula. Não se preocupe que vai dar tempo sim. Conflitos no Oriente Médio. Esse é um assunto que já caiu, se não me engano, apenas uma vez. Uma vez os vestibulares desde 2014, que se eu não me engano caiu uma vez até agora. Mas pode ser que caia, não se preocupe. Vamos lá então? Vamos lá, introdução. O Oriente Médio é uma região que se desenvolve no país do oeste da Ásia e do nordeste da África. Grande parte desses países são banhados pelo Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Negro e Mar Cáspio. Basicamente, a gente pode muito bem falar que o Oriente Médio são países de religião islâmica. Essas maioria são de países de religião islâmica. Fica no caso, fazem parte do continente asiático. Maior parte da população dessa região é formada por árabes. A exploração do petróleo e a principal atividade econômica da região. Em destaque a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Irã e Bahrein. A língua árabe é a mais falada do Oriente Médio. O ponto de vista religioso, o Oriente Médio também é de extrema importância, pois foi o berço do surgimento do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, basicamente de todas as religiões abraâmicas. Todas as religiões abraâmicas surgiu dentro do Oriente Médio. Início dos conflitos. Então a gente precisa entender por que esses países até hoje são as regiões mais bélicas do planeta, onde está até hoje a maioria das brigas. Tudo isso começa em 1947. A ONU tenta dividir o território de Israel entre palestinos e judeus. Por quê? Porque está aí eles estavam tentando reparar todos os problemas causados pelo nazismo.
Em 1947, a ideia é tentar criar um Estado judeu, que se tornaria Israel. Só que aí começa a briga, porque em quem que vai dar terra para eles? Que país que vai ter que se separar para dar terra para os judeus? Só que a ONU, ali a Organização das Nações Unidas, tenta se ajeitar e tenta trazer uma tentativa disso. Em 1948 é criado o Estado de Israel, que ela é criado com pressão internacional devido ao Holocausto, que olha, os caras eles sofreram o Holocausto porque eles não tinham país, eles não tinham terra, bora dar uma terra para eles, bora criar um país judeu onde eles podem se refugiar. E aí começa essa pressão internacional. Quem apoiava o Estado de Israel? Obviamente os Estados Unidos, que tem um papel muito importante dentro de todas essas brigas também. E aí começa o chamado sionismo, movimento nacionalista judaico, com a intenção de criar o Estado de Israel. O sionismo é todo mundo que defende o Estado de Israel, essa criação do Estado de Israel, por causa dessas pessoas que sofreram o Holocausto. Então você vai ter o antisionista, que é todo mundo que é contra o Estado de Israel, contra os judeus. A região é formada por 27 mil quilômetros quadrados, possui cerca de 1 milhão de árabes e 100 mil judeus. Olha a disparidade: 100 mil judeus e 1 milhão de árabes. A Inglaterra apoiava o movimento sionista criado no final do século XIX, com o objetivo de fundar o Estado judaico na atual região da Palestina. Em 1948 começa a Guerra de Independência. Então você tem o Egito, a Síria, Líbano, Iraque e a Jordânia lutando contra Israel. Por quê? Porque esses países, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia, são países de origem islâmica. Israel era origem judaica, era uma origem diferente do islamismo, a qual, inclusive, os islâmicos não gostavam dos judeus. Lembrando, quero lembrar vocês lembram que Hitler ainda fez um acordo com islâmicos para tentar acabar com os judeus? Então, os judeus já não gostavam, os islâmicos já não gostavam dos judeus, esses árabes. E então não queria a formação do Estado Islâmico, do Estado judaico. Consequência, Israel anexa grande parte dos territórios palestinos dispersos sem país, liderados pelo Egito e pela Jordânia. Então, o que era para ser um país super pequeno, devido às guerras de independência, começa a crescer e começa a pegar território da Palestina. É como, gente, digamos assim, digamos que a Brasília se torna independente, ok? Só que Brasília começa a fazer guerra com todo mundo ao redor. Aí toma Goiás, vai tomando e vai ganhando proporções cada vez maiores. Isso era um problema. E em 1956, a chamada Guerra de Suez. O presidente egípcio Nasser, nacionalista, empresas bancárias e o Canal de Suez, que era administrado pela Inglaterra e a França. A Inglaterra, a França e Israel invadem a Península do Sinai e o Egito. E os Estados Unidos e a União Soviética exigem a retirada das tropas. Então você tem aí duas brigas, e você lembra que o momento é de Guerra Fria, então você tem ali nesse momento os Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado, porque era contra o controle da Península do Sinai. Beleza? Consequência, derrota militar de Nasser, porém o Egito mantém o domínio do Canal de Suez, que é um domínio muito importante ali do Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. Em 1937 acontece a Guerra dos 6 Dias, que é a guerra mais famosa dentro desse processo do Estado de Israel. Nasce interdito o Corpo de Aqaba, Israel ataca de surpresa e ataca a invasão egípcia ainda no chão e acontece a vitória de Israel. É tida como uma das guerras mais rápidas do mundo, ela é bastante rápida mesmo, com poder e destruidor. Israel ocupa a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Enfraquecimento dos países árabes, dispersão dos palestinos. E em 1964 acontece a OLP, Organização de Libertação da Palestina. Se liga aí nesse território, onde era o território judeu e território ocupado após a guerra. Então o território israelense era minúsculo e após a Guerra dos 6 Dias o território ficou absurdamente gigante. Situação dos palestinos, então. Abandonados por lideranças árabes, dispersos pelo território após a ocupação de seus territórios de Israel. Em 1964, como eu falei, é criada a OLP, com o objetivo de dar uma base, um poder ali para esses palestinos que não tinham mais sua terra, eles foram expulsos de seu país. Em 1970, o governo jordânia
massacra 4 mil palestinos e fere 11 mil palestinos. Em 1971, palestinos são expulsos da Jordânia e vão para o sul do Líbano. Então, os palestinos se tornaram os judeus. A Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur, dia de perdão para os israelenses, que é uma guerra entre Egito, Síria e Jordânia contra Israel. Novamente, quem vai ganhar vai ser Israel. Inicialmente foi vitória, mas Israel consegue expulsar os invasores, que eles tentaram pegar as terras que eles tinham conquistado. Consequência, diminuição dos israelenses. A OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, utiliza o petróleo como arma política. E acontece em 1983 a chamada crise do petróleo mundial. A OPEP, que é uma organização árabe de petróleo, eles falam: não vamos mais vender petróleo para quem apoia Israel. E aí, mano, países europeus, Estados Unidos, Brasil, começa a se lascar porque não tem petróleo. E a partir disso que começa a corrida do petróleo dos Estados Unidos, a corrida do petróleo do Brasil. O Brasil já tinha começado a Petrobras desde a era Vargas, e aí entra dentro da briga para exportar petróleo para as pessoas, e aí a gente começa, mas, obviamente, quem tem mais petróleo no mundo é os árabes. Em 1976, acontece a região formada por vários povos e culturas, dentre eles os meronitas, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, drusos e palestinos. Confronto entre cristãos e muçulmanos. Em 1982, Israel invade o Líbano e expulsa a OLP do território. Ariel Sharon foi líder da revolta. Em 1983, tropas israelenses retiram-se parcialmente do país. E dentro de todo esse processo, gente, então o que a gente pode notar? Israel é extremamente expansionista. Foi um Estado criado por causa dos judeus lá que estavam coitados, tudo bem, até concordo, beleza, mas se tornou um país extremamente expansionista, que está expulsando e guerreia com todo mundo ao seu redor. Apesar dela ter toda essa questão, nós só queremos a paz, mas só queremos a paz para ninguém mexe, mas não queremos dar terra para ninguém, só queremos conquistar a terra. Então, Israel é bem complexo essa briga de Israel. Em 1979, acontece a chamada Revolução Islâmica no Irã. O Irã era um país de bastante influência, era um país de monarquia absolutista, e o rei, o Shah, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, acho que não tem o nome dele, não. Ayatollah, Ayatollah Rudolf Khalami, ele era extremamente favorável à ocidentalização. Então, o Irã era um país árabe, islâmico, mas totalmente ocidentalizado. Você tinha mulheres de mini saia, mulheres iam para praias de biquíni. Cara, era muito, muito, muito ocidente. Era muito moderno. Era um país muito moderno mesmo. E aí a Revolução Islâmica, que é de origem xiita, queria acabar com a monarquia e instaurar uma república teocrática, uma república onde aplicasse a Sharia. Ela, primeiramente, foi apoiada por um grupo grande de pessoas dentro do Irã, mas depois esse grupo se lascou porque percebeu que a Sharia seria dentro das ideias do revolucionário, que queria uma coisa muito fundamentalista. E aí começa a guerra civil devido à resistência, hostilidade dos Estados Unidos e União Soviética sobre o governo xiita, medo que outros países fizessem revoluções parecidas, então os Estados Unidos e a União Soviética vai se meter também nessa guerra. Dentro do Afeganistão vai também acontecer guerras civis. Causas: minimizar efeitos da Revolução Islâmica sobre as repúblicas soviéticas, Turquemenistão, Azerbaijão, esses países, lembrando que o Afeganistão tinha muita coisa socialista dentro do Afeganistão nesse período. E aí, então, em 1985, Mikhail Gorbachev organiza a retirada gradativa dos soviéticos dentro do Afeganistão, causando então uma crise soviética e desgaste da potência junto à comunidade internacional. Então, Gorbachev começa a retirar as tropas soviéticas do Afeganistão e o Afeganistão tem uma crise econômica gigante. Guerra entre Irã e Iraque, uma guerra depois da Revolução Islâmica. Saddam Hussein assume o poder do Iraque. Causa medo e revolução xiita no Iraque. Controle do Shah Arab, única saída marítima do Iraque e do Golfo Pérsico. Conflito do Irã e Iraque, milhões de mortos. Em 1988, o Irã e Iraque firmam a paz sem vitoriosos. Em 1987, é criada a Intifada, movimento espontâneo palestino que refletia sua falta de perspectiva quanto à resolução de seus problemas, nesse caso, do Estado palestino.
protestos e apedrejamento contra tropas israelenses no território ocupado. Apoio do Hamas, organização terrorista apoiada pelo Irã e a Síria. É a partir de 1987 que esses grupos de extremo islamismo, de fundamentalismo islâmico, vão ganhar cada vez mais força e vai formar grupos terroristas. Em 1991, ou seja, já dentro desse mundo globalizado, desse mundo da nova ordem mundial, acontece a chamada Guerra do Golfo, que Iraque invade o Kuwait. Estados Unidos conclama o mundo e se empenha com uma tarefa de libertação do Kuwait para a manutenção do preço do petróleo. ONU aprova a resolução que obrigava o Iraque a se retirar do Kuwait, endossando uma possível invasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, realizam o embarque econômico do Kuwait e a OLP, Jordânia e Iêmen, apoia o Iraque na invasão do Kuwait. Operação Tempestade no Deserto. Coalizão internacional destrói o então Iraque e Saddam Hussein é mantido para evitar a rebelião xiita. Então Saddam, apesar de ser um terrorista, apesar de ser um ditador, é mantido porque eles não queriam mexer com a população xiita. No dia 13 de setembro de 1993, judeus e palestinos assinam então um acordo de paz, que é o Rabin, Israel, e o Artaf, da OLP, selam um acordo de autonomia gradativa das áreas de Gaza e da Cisjordânia. Essa área, faixa de Gaza e a Cisjordânia, começa a se tornar, de certo modo, independentes como território palestino. Grupos radicais de ambos os lados não aceitam o acordo. Patrocínio de atentados terroristas pelo Hamas em ambos os lados. Em 1995, Rabin é assassinado por um extremista judeu por causa que ele estava fazendo acordos com os islâmicos. Ok, então você tem desde 46 até hoje, você tem brigas dentro desse território. Em 1993, essas brigas vão diminuir, só que vão voltar em 2010 com grande força. No entanto, acontece algo no século XXI que vai mudar a visão, mudar a face dessa história. É a guerra ao terror. No dia 11 de setembro de 2001, acontece o atentado terrorista às Torres Gêmeas. É o grande atentado, é um grande terrorismo, é o auge do terrorismo desses grupos islâmicos que eram formados devido a Israel, devido a essas intervenções dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, esses grupos eles querem derrubar os Estados Unidos como grande potência. Lembrando que o Afeganistão, que o grupo Al-Qaeda, que fala que o atentado deles reclama o atentado das Torres Gêmeas, era um grupo que, durante todo o processo de socialismo do Afeganistão, era apoiado pelos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos param de incentivar economicamente a Al-Qaeda. E essa Al-Qaeda vai se tornar independente e vai começar a lutar contra os Estados Unidos. Consequências do 11 de setembro. Um novo medo mundial ganha força, chamado terrorismo. Medo que gerou consequências práticas no dia a dia nas grandes partes do mundo. Uma crise moral abala a hiperpotência mundial. Os Estados Unidos, atentados no Pentágono, símbolo do poder militar, e do World Trade Center, símbolo do poder econômico. Resposta dos Estados Unidos, invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003, com o objetivo de lutar contra o eixo do mal. Então, devido à queda das Torres Gêmeas, a esse atentado do 11 de setembro, é criada a chamada doutrina Bush. Bush era então presidente dos Estados Unidos. Ele cria esse termo de guerra ao terror e fala que o eixo do mal são todos esses fundamentalistas islâmicos. Então eles tentam atacar os islâmicos, esses fundamentalistas islâmicos, a todo custo. E isso fundamentaliza os Estados Unidos invadir países tentando caçar essas pessoas. E então, origens do conflito, interesses da região do Golfo Pérsico, descoberta do petróleo em 1908, produção de 2/3 das reservas mundiais. Por que será? Porque eles derrubaram as Torres Gêmeas? Não, gente. A gente tem que lembrar que o Iraque e a Síria e o Irã e o Afeganistão são os maiores produtores de petróleo do mundo. 2/3 do petróleo mundial sai dessa região. Então, é uma região de grande controle, de grande força. Lembrando que os Estados Unidos é o país mais industrializado do mundo, então ele é o país que mais necessita de petróleo. Então acontece dentro dessa, só para entender um pouquinho, a guerra entre o Irã e o Iraque, que acontece de 1990 a 1988, que essa é a ofensiva do Iraque em emparelhamento às forças do Irã. O conflito termina sem vencedores e com um saldo de quase 1.000 mortos. Endividamento da guerra de Saddam Hussein,
o que vai causar também a invasão deles, para apossar do petróleo mundial. A operação de detesta do deserto, tempestade do deserto dos Estados Unidos. 47 dias de bombardeio do Iraque. Recuação das tropas de Saddam Hussein, que ordenou o incêndio de 300 postos de petróleo no Kuwait. Por razões estratégicas e interesses econômicos, os Estados Unidos instalam-se na região, com inúmeras bases militares e econômicas de embargo econômico do Iraque. E aí essa charge do tio Sam injetando, como se fosse uma droga, petróleo. Adorei essa charge. Ataques ao Pentágono e ao World Trade Center, o começo da guerra ao terror. Essa guerra ao terror é criada crise da era Bush, e ela tem uma ideia de lutar contra o terrorismo. Por isso se chama guerra ao terror. Alto número de mortos nos atentados na ocupação dos militares do Oriente. Gastos financeiros altíssimos com essa guerra. Moral dos Estados Unidos abalada por se envolver em guerras que não conseguiu resolver. Perca de parte do respeito internacional frente a conflitos não resolvidos. Mesmo os Estados Unidos invadindo o Afeganistão, o Iraque, ele não consegue ser bem sucedido, porque eles não conseguem encontrar, de fato, esses terroristas, não conseguem dissolver esses grupos terroristas, mas consegue se instalar dentro desses países e controlar o então petróleo. Então, tal, era isso? Não era. Por isso que a gente chama de doutrina Bush. Bush cria que os Estados Unidos é o único capaz de trazer a paz mundial, é o herói. Falei disso esses dias no meu Instagram. É o herói do mundo, capaz de colocar, é o único capaz de trazer a paz novamente para o mundo. Então, em 2001, eles invadem o Afeganistão. O que pode existir realmente por trás desses atentados? Tem várias teorias, que inclusive não é bem um atentado terrorista, alguns falam, né? Que foi que o próprio Estados Unidos fez isso para invadir o Afeganistão. Por quê? Porque, lembrando que o Osama Bin Laden foi financiado pelos Estados Unidos, foi educado por uma educação americana e tudo mais. Então, será que esse cara realmente lutava contra os Estados Unidos? Muito se tem crítica. Em 2003, já que eles estavam no Afeganistão, eles queriam derrubar outro cara que já tinha dado bastante para os Estados Unidos, que é Saddam Hussein. Então, aí, o Talibã recebendo os Estados Unidos. Bem-vindo, exército dos Estados Unidos. Yes, we can. Sim, nós podemos. Fundamentalismo. Fundamentalismo começa a ser o grande foco dentro desse mundo de guerra ao terror. Todo e qualquer movimento religioso, de qualquer religião, que tende a interpretar a realidade atual de acordo com preceitos antigos, presentes em seus respectivos livros sagrados. Então, fundamentalismo talvez é uma das coisas que mais marca a história da humanidade na atualidade. Você tem vários grupos fundamentalistas, mas, obviamente, o islamismo é o mais forte. E a gente depois das torres gêmeas, a gente criou um preconceito muito grande contra os islâmicos. Lembrando que nem todo islâmico é fundamentalista. Alguns exemplos de fundamentalismo. Aqui eu trouxe vários exemplos, tanto cristãos, islâmicos, judeus, de fundamentalismo. Então, fundamentalismo tem várias religiões diferentes, não é uma coisa específica do islamismo. Olha aqui, o Hezbollah, que é islâmico, fazendo uma saudação ao líder. Você também tem o Hamas, que é um dos mais poderosos hoje em dia. Os homens-bombas são do Hamas. E aí você tem uma crítica, né? Estou apenas fazendo o trabalho do Todo-Poderoso. Bush, ele tinha a guerra ao terror, ele tinha uma doutrina religiosa também dentro, e o Osama Bin Laden também com a mesma doutrina. Estou fazendo a ordem. Os dois está sendo fundamentalista, né? Olha aí esse terrorismo, convocando crianças para se matarem também. Entenda-se por terrorismo qualquer indivíduo ou grupo que atue em âmbito local ou internacional motivados por interesses de influenciar o público ou promover uma ação que envolva cidadãos ou territórios, geralmente causando morte e destruição, embasados por teorias fundamentalistas. Normalmente, esses islâmicos, quando vai fazer um atentado terrorista, eles gritam um grito muito comum, que a maioria grita isso, que é Allah, Allah Akbar, que é Allah é o único Deus, ou Allah é o grande e poderoso. Quando eles fazem isso, eles acreditam que estão convertendo pessoas, estão levando pessoas. É uma coisa que a gente viu lá quando viu o islamismo, lembra a história do islamismo? A gente viu que é chamada Guerra Santa. Então você tem a Al-Qaeda, que é um dos principais grupos, que foi desarticulado devido à guerra
devido a essa guerra ao terror, a ETA, que é a Pátria Basca e Liberdade, o Hamas, que também é muito poderoso hoje em dia, o Irã, que é Exército Republicano Irlandês, Jihad Islâmica, que é também o chamado Estado Islâmico, e você tem vários outros grupos, mas esses são os mais famosos. Terrorismo de Estado, invasão, ocupação de emprego de terror, sob pressão de armas, dissuasão da população com eliminação de oposição de muitos. Então, a gente tem um terrorismo islâmico, terrorismo fundamentalista, mas também tem o terrorismo de Estado, né? É a qual tem um meme. Matei milhares de iraquianos sem motivo algum, mas você já viu a mídia me chamando de ditador? O Bush. Base militar de Guantánamo, que também trouxe muitos problemas ali em Cuba. Beleza? Olha isso aqui também. Prisão para receber acusados de terrorismo lá em Guantánamo. Violação de direitos básicos dos presos, tortura, dopagem, denúncia de impressão de maus-tratos sofrida pelos presos. E aí, uma frasezinha para terminar essa parte. A história tem demonstrado que os mais notáveis vencedores normalmente encontraram obstáculos dolorosos antes de triunfarem. Eles venceram porque se recusaram a tornar desencorajados por suas derrotas. Então, esse tema de guerra ao terror ainda não acabou, ainda tem grande problema. O próprio Trump, na atualidade, utiliza muito da doutrina Bush dentro dessa concepção de guerra ao terror. Vamos conhecer a última partezinha aqui, rapidão, sobre a Primavera Árabe, que é os últimos acontecimentos dentro desse mundo, dentro do Oriente Médio, que vão ganhar bastante força. Primavera Árabe, o desabrochar da população árabe para a luta contra a situação social e política. Uma referência à Primavera dos Povos, que é um livro bastante famoso dentro dessa região. Por que Primavera Árabe? Porque as revoluções, os grupos vão ser sempre nomes de flores comuns dessas regiões. Então vai ter a Revolução do Jasmim, a Revolução de Lótus, e aí por aí vai. Principais causas: elevado índice de desemprego dentro dessa região árabe, crise econômica, crise política agravada por ditaduras, falta de liberdade dos povos. Então, basicamente, a gente pode falar que a Revolução Árabe, a Primavera Árabe, queria derrubar ditadores que estavam no poder há muito tempo e em busca de liberdade. Então, eles queriam derrubar na Tunísia o Ben Ali, no Egito, Mubarak, o Gaddafi na Líbia e tudo mais. O uso de recursos tecnológicos para a disseminação dos protestos. Então, os protestos eram convocados pelo Facebook, Twitter, emissoras de TV, telefonia de celular, principalmente o Twitter, foi um dos principais responsáveis para organizar ali. O Egito tentava cortar a internet, então a internet é uma das revoluções mais tecnológicas que tem. Porque todas as revoluções, isso aconteceu no 2010, gente, todas as revoltas eram criadas pela internet. E aí você tem um mapa mental, basicamente, aqui de todos. Você tem na Tunísia, no Egito, na Líbia, em Bahrein, na Síria e no Iêmen. Qual é o problema disso? É porque na Síria, até hoje, o Bashar al-Assad se recusa a sair. E já causou a morte de mais de 20 mil pessoas. É muita gente. E mais de 1 milhão de gente feridas e mais de 5 milhões de pessoas refugiadas. E aí você tem o ditadômetro, né? Na Síria, Bashar al-Assad, 11 anos no poder. Na Jordânia e Bahrein, o rei Ahmed, 12 anos no poder. Lembrando que o rei Ahmed não saiu do poder, mas ele criou o parlamento, que até então era uma monarquia absolutista. Ben Ali, ele estava 23 anos no poder. O que estava mais no poder era o Muammar Gaddafi, há 42 anos no poder. Como que surgiu a Primavera Árabe? Foi a deflagração do suicídio por imolação em público de um jovem desempregado na Tunísia em dezembro de 2010. Esse Mohamed Bouazizi, ele tacou fogo, ele estava vendendo frutas, e aí, na Tunísia, a polícia foi e pegou as frutas dele e deixou ele sozinho ali. E ele, em desespero, ele taca fogo no próprio corpo. As fotos do corpo dele pegando fogo, ele gritando, se espalhou pela internet, motivando grande revolta. E aí você tem Mohamed Bouazizi ter o fogo no próprio corpo em protesto contra o governo tunisiano. No dia 14 de janeiro de 2011, Tunísia, Ben Ali
Primeira vez um governo foi deposto pela força do povo. 98,2% era islâmica. Dezembro de 2010 a janeiro de 2011, protestos populares motivados pela divulgação, principalmente do Wikileaks, de diversos casos de corrupção. Ben Ali estava há 23 anos no poder. Então, essa é a chamada Revolução do Jasmim, que tirou o ditador do poder. Olha aí, as barricadas de incêndio de manifestantes tentam impedir a passagem da polícia lá na Tunísia. No Egito, 94,6% de população islâmica. Primeira a seguir o exemplo da Tunísia, com milhares de manifestantes nas ruas. Hosni Mubarak, tradicional aliado dos Estados Unidos na região, renunciou ao poder após 30 anos no cargo. Essa revolução foi chamada de Revolução de Lotus. Olha aí lá no Cairo. Na Líbia, 96% população islâmica. Protesto de Muammar Gaddafi, que estava no poder desde 1969. Repressão mais violenta, foi o que mais reprimiu a população. ONU permitiu a ação militar da OTAN. Rússia e a Liga Árabe criticou as ações. No dia 20 de outubro, Gaddafi foi morto e o Conselho das Nações de Transição deu início ao governo de transição. Muammar Abu Gaddafi foi um militar político ideológico ditador líbio, sendo o do chefe do Estado do país entre 1979 e 2011. Olha a foto dele morto. E aí você tem a Síria, que até hoje está em guerra. Aliada do Irã e adversária de Israel, a Síria, né? Os países ocidentais tentaram pressionar al-Assad a fazer uma abertura política. Não teve sucesso. Com o agravamento da repressão aos protestos e massacre de civis, aumentou a pressão externa pela saída de al-Assad do poder. Potências ocidentais e a Liga Árabe decretam sanções ao regime de Bashar al-Assad. A Turquia, antiga aliada, tornou-se oposição. Após 19 meses de conflito, estima-se que algo de 330 mil mortos. 19 meses. Hoje são mais de 200 mil mortos no país. Desculpem as fotos. Pesado, né? A repressão do ditador Bashar al-Assad, os manifestantes contra o regime evoluiu para um conflito interno, porque a oposição pegou armas para enfrentar o governo. Como a Síria é um dos protagonistas das tensões do Oriente Médio, próximos dos xiitas do Irã e Hezbollah libanês, o hostil Israel dos Estados Unidos, a sua população é heterogênea, o povo visto étnico e religioso. A crise nesse país é considerada uma das mais complexas da Primavera Árabe pela ameaça de se estender pela região. Por que até hoje está em guerra? Porque não existe uma coalizão de interesses. Você tem dentro da guerra na Síria pessoas que estão lutando contra o governo, pessoas que estão lutando a favor do governo, pessoas que estão lutando contra todo mundo. Você tem grupos terroristas ali brigando para tentar tomar o poder também. Então a Síria se tornou um palco de guerra que ninguém consegue parar. Em tese, quem poderia diminuir essas brigas era o Bashar al-Assad sair do poder, mas o cara não sai. E a turbulência, né? Aqui, basicamente, um geralzão também de cada país, quando cada um começa. O desafio agora, dessas primaveras árabes, é realizar eleições diretas e inéditas dentro da popularização e radicalização por questões religiosas. O Egito mesmo, até hoje, não conseguiu criar um governo consolidado, porque todo grupo religioso ali quer um governo para ele, e aí começa a briga de novo. A neutralidade ou a diferença numa luta entre desiguais é um cúmplice com mais forte. Então, a ideia, o mais difícil é causar uma neutralidade dentro dessas discussões que não tem, pessoal. Vamos para os mapas mentais. Já estamos chegando no fim da aula, ok? 1 minuto e 12, olha que legal. Esse mapa mental da globalização é muito bom. Depois estuda ele com bastante ênfase, beleza? Tá mostrando primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase ali. Ok? Um mapa mental sobre blocos econômicos, depois pega ele, então tá os principais. Estudem esse bloco econômico, a questão do bloco econômico. Lembrando que globalização está inserido dentro de blocos econômicos, ou aliás, blocos econômicos está inserido dentro da globalização. Um mapa mental sobre conflitos do Oriente Médio, tem vários aí, ok? Um mapa mental sobre a guerra ao terror, dentro da guerra ao Afeganistão, a guerra dentro do Iraque, a situação, o que motivou e tudo mais.
E um mapa mental também, é mais ou menos um mapa mental, né? Sobre a Primavera Árabe. Revoltas e governos que já caíram. Então você tem aí governos que já caíram, alguns governos modificaram suas estruturas e tudo mais. Vamos para as perguntinhas. Rapidamente, tá, gente? Lembrando que todas as perguntas são tiradas da Universidade Estadual e da Universidade Federal. Ok? Vamos lá. Aliás, os mundos sedimentados dos dois polos, no alto e no pé de nova hierarquia da mobilidade, diferem acentualmente também se tornam uma vez mais incomunicáveis entre si. Para o primeiro mundo, o mundo do globalmente móveis, o Estado perdeu sua qualidade restritiva e é facilmente transporto tanto sua versão real como sua versão virtual. Para o segundo mundo, da localidade amarrada, daqueles impedidos de se mover e assim fadados supor passivelmente qualquer mudança que afeta a localidade onde estão presos, o espaço real está fechado rapidamente. É um tipo de provação que se torna ainda mais penosa pela insistência e exibição da mídia da conquista de espaço e do acesso virtual. Há diferenças que permanecem teimosamente inacessíveis na realidade efetiva. De acordo com o texto, Bauman aponta uma contradição da globalização, assinando uma alternativa que explica qual é a contradição apontada pelo autor. Então, aqui é uma pergunta clara. Qual é a contradição apontada pelo autor? Eu falei qual é essa contradição da globalização. Ficando somente uma questão. A questão de a globalização prometia um mundo sem fronteiras, mas resultou até agora é o aumento de barreiras e controles de fronteiras com a circulação de pessoas no mundo. Como é que a gente pode falar de globalização, sendo que, por exemplo, a gente impede imigrantes de entrar no nosso país? Nossos imigrantes são impedidos de entrar em outros países. Que globalização é essa? Que globalização é essa que pessoas têm que fugir das suas localidades? Que globalização é essa? Bauman, ele está tentando trazer essa ideia. Que tipo de globalização a gente tem no mundo? É uma globalização real? É uma globalização que exclui uma grande área, uma grande faixa da sociedade. E esse é o grande problema dela, ok? Então, pensem nisso. Quando pensar em globalização, o mundo é globalizado, mas nem todo mundo está, de fato, dentro dessa globalização. Declaração de Stillman. A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à medida que perigos o ameaçam. A contribuição que uma Europa organizada e viva pode dar à civilização é indispensável para a manutenção das relações pacíficas. A França, ao assumir desde há mais de 20 anos uma defensora de uma Europa unida, teve sempre por objetivo essencial servir a paz. A Europa não foi construída, tivemos a guerra. A declaração de Stillman foi preferível pelo ministro francês de Negócios Estrangeiros Robert Stillman, em 9 de maio de 1950. Nela se propõe a criação da Comunidade Europeia de Carvão e Aço, a QECA, com vista a instituir um mercado comum de carvão e aço entre os países fundadores. As comunidades europeias, criadas no ano de 1950, são as bases da União Europeia. A respeito da União Europeia, leia as alternativas a seguir, assinar aquela que traz alguns objetivos de criação deste importante processo de integração. Então, é contar a história da União Europeia. Qual o principal? Ok? O que o texto está falando da União Europeia? Qual o papel da União Europeia dentro desse mundo? Qual o papel do bloco? Obviamente, o texto está falando que a França, não sei o que lá, da paz, que a União Europeia tem que lutar pela paz e tudo mais. Então, só sobra a questão E: promover a paz, os valores europeus e o bem-estar dos seus cidadãos. Então, o papel da União Europeia dentro dessa visão, dessa declaração, é a paz e promover o bem-estar. Vamos lá, próxima pergunta. Decapitações, crucificações, execuções sumárias, o horror imposto pelos jihadistas do Oriente Médio. Nem mesmo crianças são poupadas da fúria selvagem dos jihadistas do Oriente Médio. O avanço de grupos terroristas obrigou os Estados Unidos a atacar o território iraquiano pela primeira vez desde a retirada das tropas em 2011. Execuções sumárias, decapitações, amputações e crucificações compõem o modus operandi da brutalidade incomensurável que faz empalidecer até mesmo a violência da Al-Qaeda. Esse é um texto de 2004. O novo grupo jihadista e os respectivos países em que eles atuam como violência são respectivamente. Então,
Onde que esses jihadistas praticam terrorismo? Irã, Irlanda e na Inglaterra? Talibãs, Afeganistão e no Paquistão? Estado Islâmico no Iraque e na Síria? ETA na Espanha e Portugal? Al-Qaeda nos Estados Unidos e na Inglaterra? Obviamente, Al-Qaeda dos Estados Unidos e na Inglaterra, ok? Então, são grupos ali que estão praticando terrorismo dentro desses países. Quando o choque das civilizações, é bem lembrar que a carta de uma menina americana de 7 anos cujo pai era piloto de guerra no Afeganistão. Ele escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronto a deixá-lo morrer e sacrificá-lo para seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal do patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural de que, então, você tem o discurso de uma menina dos Estados Unidos falando que mataria pelo pai, mataria o próprio pai pelos Estados Unidos, mas e se uma menina lá do Afeganistão lesse isso também? Só que eu mataria meu pai a favor do islamismo ou qualquer outra coisa. Qual a nossa visão? Então, está fazendo essa ideia. Qual que é a ideia disso? Obviamente, o exercício da alteridade. Esse exercício de ver as coisas, a mesma coisa de duas formas diferentes. Um a gente aprova, o outro a gente nega. Ok? Vamos ver? Última perguntinha, gente, bem rapidão. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizados contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses 56 têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectiva de futuro e diante da estagnação econômica, esses jovens incumbem vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode então na Tunísia, e como uma epidemia de vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África e da ilha do Golfo Pérsico. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu a quê? Reforço a atuação dos regimes políticos existentes? Não. É exatamente ao contrário. Tomaram conhecimento de fato sem se envolver? Não. Eles tomavam conhecimento e iam à luta. Manter distanciamento necessário à sua segurança? Com certeza não. Disseminar o vírus capaz de destruir programas de computadores? Nada a ver, sobrando apenas a E, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Então a internet é a principal arma utilizada por essas pessoas. E aqui terminamos esse slide, essa aula, que foi razoavelmente bastante longa, mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar o slide tudinho bonitinho para vocês. Lembrando que quinta-feira a gente vai ter uma aula inaugural da aula de resolução de questões. Eu vou passar lá no grupo para vocês mais informações. Essa aula vai hoje para o YouTube também, e eu vou também postar o slide no nosso Drive. Beleza? Um abraço para vocês que estão vendo a gravação e até mais.